Então, respondendo, nós precisamos mudar essa concepção de que o transporte coletivo tenha que ser pago pela sua própria arrecadação. Tem que existir uma outra forma de financiar isso ou mudar o sistema. Ou partir para um sistema como é de um sistema metroviário, um metrô, porém esse metrô jamais vai se pagar por ele próprio. O investimento é muito alto e o número de passageiros, que vai ser gradativamente maior, porém ainda não pagará o investimento. Pelo que se prevê do metrô de Curitiba, se falou inicialmente em 2 bilhões, agora já se fala em 3,5 e quando for acontecer talvez custe 5. E ainda não existe um projeto concebido, estabelecido e como se previa, né? Dizia-se que para a Copa do Mundo teríamos em Curitiba um metrô. Não existirá esse metrô na Copa do Mundo. Impossível. Nem a ligação de um trem que possa vir do aeroporto até o centro da cidade, talvez não tenha, que seria também fundamental para melhorar essa mobilidade nesse trajeto que hoje é congestionado na Avenida Comendador Franco, Avenida das Torres, né? Então, são ações de engenharia, são ações de educação, são ações colocadas, como o nosso colega Clóvis aqui falou, de que nós temos que mudar os horários de trabalho também. Por que não a iniciativa pública já começar com um sistema que comece, em vez de começar às 8 da manhã, que comece às 9, ou que comece às 10 e que termine às 4, para que não coincida com o horário das escolas, para que não coincida com o horário dos bancos, enfim, ter uma mudança nisso, para que a gente possa diminuir aquela demanda, né, de deslocamento, todos no mesmo horário, como hoje acontece. Vocês acreditam que, por exemplo, mais ônibus nas ruas faria com que as pessoas deixassem os carros em casa? Não é só isso, né? Não, eu posso... Pode? Eu acho que colocar mais ônibus, onde não existe uma canaleta específica para o ônibus, é aumentar o problema do trânsito. E aumentando o problema do trânsito, as pessoas vão fugir do ônibus, porque ele vai ficar mais lento, e vão voltar para a tentativa do veículo particular, onde ele pode tentar o caminho alternativo. Então não é só colocar mais ônibus, é mudar de fato o sistema. Tem que ter uma outra concepção, não sei se elevado, enterrado, canaleta especial, enfim, mas que não se tente insistir na questão do ônibus, porque a capacidade dos ônibus, basta ver mesmo nos corredores aí, Avenida João Goberto, Avenida Paraná, nos horários de pico, aquilo vira um trem, um atrás do outro. E já chegam lotado no ponto e a população fica esperando chegar o próximo, que também já vem lotado, e assim por diante, até que apareça um que tem vaga. Então, o tempo de demora, às vezes, dentro da estação tubo, por muitas vezes passam 2, 3 carros lotados e que ele não tem a oportunidade de utilizar o veículo. Você falou aí da Avenida... Comendador Franco, das Torres. Não, da Visconde de Guarapuava. Sim. E eu tenho visto que essa tem sido a solução adotada pela Prefeitura de Curitiba em várias ruas dos bairros mais próximos ao centro. Acaba com a faixa de estacionamento para dar mais fluidez no trânsito. Não me parece que seja uma solução que resolva, porque... como é que você vê essa questão? Eu tenho visto várias ruas que antes eram ruas tranquilas com a faixa amarela. Também existe o atropelamento, não sei se é a palavra adequada usar atropelamento, mas nesse caso porque o próprio exagero no consumo do carro está exigindo mais dessas soluções. Então a solução em alguns lugares até ela é correta, claro, né? Você tem que facilitar o fluxo. Mas eu acho que é o que eu sugeri. Se você olhar para 15, 20 anos atrás, o que essas propostas nos trouxeram, algumas delas são descabidas mesmo, porque é um exemplo de que nós estamos valorizando o carro. E pior, eu acho que está transformando essas vias que eram residenciais em vias de intenso fluxo. Então, acho que a gente tem uma fórmula aí complicada mesmo, porque nós não podemos transformar vias residenciais em vias de grandes fluxos e também não podemos colocar muito ônibus em qualquer uma das vias. Porque isso é muito ruim, é ruim para o próprio trânsito, é ruim para a paisagem urbana, né? Acho que o Raton quase mencionou isso, mas deve ter pensado, né? Quando você olha as vias estruturais em Curitiba, que você tem um verdadeiro comboio, aquilo ali atende uma demanda, mas ao mesmo tempo para a paisagem da cidade, para a escala humana da cidade, aquilo é muito ruim, sabe? E eu acho que a gente tem que discutir isso, sim, não é uma bobagem qualquer. Eu acho que é você viver numa cidade que tem uma escala que deixa de ser humana, ela não vai ser boa, não tem como resolver esse problema, né? Quer dizer, então, e se eu tenho que cruzar uma determinada rua, que ela é um comboio de ônibus numa determinada hora do dia, né? Eu tenho toda uma paisagem urbana que está sendo estragada, né? Eu tenho uma escala humana que eu estou perdendo. Isso é muito ruim, né? E a mesma coisa para essas ruas todas que eram residenciais e em nome do transporte individual, né, foram transformadas em vias mais rápidas. Por mais que hoje a gente tenha assim
O Celso pode falar isso melhor que eu, né? Você tem, assim, até um certo exagero na comunicação, né? Você tem um exagero no policiamento, né? Você tem tudo umas regras muito fortes hoje aqui na nossa cidade, né? Mas o resultado é que as ruas residenciais foram transformadas em ruas rápidas. Isso aí não dá para negar, né? Então, acho que, de maneira geral, não foi muito positivo, não. Eu vi agora, assim, desculpa, que eu sei que você quer falar aí, né, Celso? No bairro Raul, que a Anita Garibaldi mudou de sentido, nossa, ruas que eram bem tranquilas, agora tem um tráfego intenso. Isso. Até a própria rua, a estrutura, eu acho que talvez não aguente a passagem de tantos veículos. Nesse caso específico, eu sei que isso interessa mais para os curitibanos do que para os outros, para o resto, né? Mas agora, já que você tocou nesse assunto, vou tentar generalizar. Quando você tem ruas que já têm um perfil para uso comercial, que é essa que você está citando, né? Elas têm já um perfil para ser usada, ocupada por atividades de serviço e comércio, então aí o problema é menor. Essa via, historicamente, ela é voltada para esse uso, né? Então, é um problema. Existem pedaços da via, trechos da via que realmente ainda tem residências e tal, essas pessoas sofrem muito mais. Não, mas eu não estou falando da Anita Garibaldi, estou falando da rua paralela, que era ruas bem tranquilas, de casas. E Washington Mansur. Isso, essa rua mesmo. Eu tenho visto que até tem deformações na pista, talvez por causa do trânsito mais intenso de caminhões. Isso é uma lástima. A única coisa que a gente poderia dizer para consolar as pessoas que moram ali é que muitos dos imóveis foram valorizados. Pelo menos isso. Um imóvel que era residencial apenas e agora ele passa a ser comercial e de serviço. Mais comercial até, né? Então, acredito que ali o valor tenha subido bastante. Agora, quem comprou ali um imóvel pensando, uma rua tranquila, não dá nem mais para estacionar ali. Não. É só um exemplo que ali eu passo de vez em quando. Diga, Celso, agora vou só ver. O professor Raton falou aqui dessa questão de você fazer intervenções na engenharia, na estrutura, na política de trânsito para resolver problemas imediatos e as complicações que isso possa estar sendo, possa gerar porque está sendo transferido para um futuro que talvez, sei lá, o outro administrador resolva, ou enfim. Como a minha ferramenta é educação, né? Quem tem prego como ferramenta, né? Com martelo, todo problema é prego. Como a minha ferramenta é educação na base para o usuário comum, para aquelas pessoas que não param para pensar no trânsito, no impacto do trânsito das suas vidas, e já que o tema do programa é esse, né? O quanto a nossa vida está sofrendo em função dos problemas todos de trânsito, eu vejo que há muitas ações reativas, né? Pouco planejamento, pouca antecipação. Né? Como é que será na Copa do Mundo? Nós estamos em 2010, esses 4 anos, a gente sabe que não dá tempo de montar uma boa infraestrutura. Por outro lado, no cenário internacional, e caiu no colo do Brasil, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, fez uma listinha lá de 10 países para impor, um convite meio que imposto, de que esses 10 países organizem uma grande campanha da chamada Década de Ações para Segurança no Trânsito, baseado num histórico da União Europeia, que conseguiu reduzir em 10 anos 50% dos índices de fatalidade no trânsito, que a faceta terrível disso que nós estamos falando aqui são as vidas perdidas, o número de feridos, enfim. O Brasil está lá, convidado, né, para que a sua década de segurança, de ações pela segurança no trânsito, ocorra de 2011 a 2020. Nós já estamos em agosto de 2010. Eu estive em Brasília e vi autoridades falando como se fosse motivo de orgulho. O Brasil foi escolhido pela OMS. Pelo amor de Deus, nós tínhamos que ter vergonha de estar entre os países com o trânsito mais violento do mundo. Não estamos nem falando de funcionalidade e qualidade, estamos falando de violência. O Brasil mata 50 mil brasileiros por ano. Nós temos mais de 1 milhão de acidentes. Os números podem variar um pouco, porque esse é outro problema brasileiro, né? A gente não tem informações muito confiáveis, mas no geral só conta quem faleceu no local do acidente. Uma semana depois do hospital não conta. Eu tenho aqui que é o 5º maior
número de mortes no trânsito? Depende de que referência você pegou, mas a OMS está classificando o Brasil lá entre 4º e 5º local. É um dos problemas de saúde pública mais sérios e está subindo na escala de prioridades. Tem projeções terríveis, que em 2025 talvez seja o segundo, ou talvez até a primeira causa de mortes. Então, imagine, você perdeu um ente querido por uma doença incurável, tem um determinado peso, agora perdeu num acidente de trânsito, a criança estava indo para a escola. Então, é impensável, nós estamos no limite do mal-estar e é preciso, aí sim, Clóvis, eu cheguei onde eu queria chegar, que foi a primeira coisa que você falou. Talvez seja necessário o caos para que haja uma reação à altura, que faça um reposicionamento forte o suficiente para pôr ordem na casa. Quer dizer, enquanto a gente ficar nos paliativos, nós teremos soluções com a eficiência paliativa, que às vezes é necessário. Então, aumentar o número de ônibus, claro que é desejável ter mais ônibus disponível. Afinal, quer que eu deixe meu carro na garagem, eu tenho que ter ônibus disponível. Mas se ele for pior do que eu pegar o meu carro, por mais que demore, eu vou pegar meu carro. Quer dizer, você entrevista as pessoas que estão tomando ônibus, é por opção que elas estão fazendo isso, ou é porque elas não podem comprar o carro? Mas quando você compra o carro, ninguém está te dizendo, olha, parabéns, está aqui seu veículo, mas saiba que você já vai utilizar um trânsito pior do que antes de você ter esse carro, porque é fato. É uma questão é física, é lógico. É carro demais para o mesmo espaço e esse espaço não está estruturado e talvez não tenha o gerenciamento necessário para comportar aquela nova estrutura. É mais fácil hoje financiar um carro do que uma geladeira. É complicado, tem todo um estímulo para o transporte tão fácil individual. Quanto, né? Pois é, e o transporte coletivo? E olha, eu tenho, da minha experiência lá na Tecnodata Educacional, tenho ido a muitas cidades do interior, cidades pequenas, que você imagina assim, poxa, Curitiba é complicado, uma cidade desse tamanho, né? Mas uma cidadezinha que só de 20 mil habitantes não deve ter esse tipo de problema. Não tem os mesmos problemas, mas está caminhando para... Estamos em época de eleição, né, Fabíola? Quantos candidatos estão com propostas consistentes para melhorar o trânsito no Brasil? E nós temos um problema sério que atinge 100% dos brasileiros. Nós não temos consciência de como o trânsito é importante. Um exercício bem simples que eu sempre faço nas palestras, nos nossos cursos, é o seguinte: desde quando você usa o trânsito? A pergunta que põe você a pensar, bom, certo, desde que eu fui para a escola a primeira vez, não, mas eu já caminhava, então eu já usava o trânsito, mas antes de caminhar, a tua mãe te levava no colo. E antes de nascer, você estava na barriga da mãe. Quer dizer, o conceito de trânsito, que aqui não é nenhuma função didática, é só para criar o ambiente para as pessoas olharem de outra perspectiva. Não existe vida em sociedade sem trânsito. Simplesmente não existe. Não dá para pensar em nenhum modelo social em que as pessoas não precisem se deslocar. Então, vamos usar as nossas tecnologias, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso papel de cidadão, cada um de nós, e cada um tem um papel a cumprir, para fazer com que, pelo menos isso, que é inevitável, que é comum a todos, seja feito de forma inteligente, racional, que não cause estresse, que não gere mais despesas e, principalmente, que não gere acidentes. É tão estúpido quanto o acidente de trabalho, que não deveria acontecer. Nós toleramos porque não temos a sensibilidade de perceber o quanto o problema é sério. Qual a solução para melhorar o trânsito? Mande aqui para a gente, mande a sua opinião, um comentário. Você pode também mandar uma pergunta para os meus entrevistados. Pode ser pelo 0800 643 7555 ou ainda no e-mail do programa, que é o comapalavra@rtve.pr.gov.br. A gente vai para o intervalo, já volta. Enquanto isso, participe. Olha, quem nunca passou pelo pesadelo de sair de casa para um compromisso importante com hora marcada e não conseguir chegar por causa do trânsito? Se você mora em uma grande cidade brasileira, é bem provável que isso já tenha acontecido, várias vezes. Uma das consequências de todo esse transtorno é o aumento no nível de estresse. Psicólogos revelaram que brigas de trânsito, por exemplo, são cada vez mais comuns no Brasil. Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar recebe mais de 400 registros de brigas todos os dias. Vocês acreditam?
Como melhorar o trânsito é o tema do programa, participe. Como é que o trânsito afeta a sua vida? Mande seu comentário pelo nosso 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é esse que está aqui no vídeo. É só você copiar e mandar o seu comentário.